E aí, galerinha do primeiro ano, bem-vindos novamente à nossa aula de filosofia. Nós agora vamos sair do período pré-socrático e vamos para um outro período da história. Então, lá com os pré-socráticos, nós estudávamos questões referentes à natureza, referentes à physis, não é? E aí, então, agora nós vamos sair um pouquinho, então, dos pré-socráticos e vamos agora conhecer um grupo de filósofos chamados sofistas. Já adianto a vocês que o termo sofista é um termo pejorativo, é uma ofensa. Quando alguém te fala assim, você está sofismando, quer dizer que você está enganando, que você está mentindo. Mas por que filósofos, né, são chamados de enganadores? Por que isso aí? De onde é que vem esse termo sofistas? Tá? Bom, não vou falar agora, que isso é um tema para a nossa próxima aula ainda. Mas está ali uma frase que remete aos sofistas. Tudo é relativo. E embaixo, uma questão filosófica. Tudo é relativo? O que significa dizer que algo é relativo? Significa dizer que não há uma referência, não há um padrão único. Aquilo que é relativo sempre depende de alguma coisa, sempre depende de outra. Então, será que tudo realmente é relativo? Bom, vamos caminhar um pouquinho aqui então. Para a gente retomar então tem ali a linha do tempo da filosofia antiga. Nós começamos lá no início do ano com o período mitológico, em que eu falei para vocês como que era o conhecimento mitológico, como que o homem usava os mitos para explicar a realidade. Daí houve uma virada histórica lá no povo grego, né? Algumas condições históricas mudaram, e aí então iniciou-se ali aquilo que chamamos de pensamento filosófico. E o primeiro período da filosofia grega é chamado então de período cosmológico ou período pré-socrático. Cosmológico porque eles olhavam para a natureza, olhavam para o cosmos e tentavam entender do que a pergunta importante era, como é que surgiu o mundo? Qual é a arqué? Qual é o elemento primordial que dá origem a tudo o que existe? E por terem vindo antes do Sócrates, esses filósofos também foram chamados de pré-socráticos. Então, o período cosmológico ou pré-socrático refere-se à mesma coisa. O tema mais importante nesse momento aí era discutir a arqué, ou seja, de onde é que veio tudo que existe. Passado então esse momento, nós vamos agora para o período antropocêntrico. Então, as nossas próximas aulas terão a ver agora com esse momento aí. Antropo quer dizer homem, cêntrico, centro, ou seja, o homem agora está no centro das discussões. O homem para de olhar para a natureza e passa a olhar para si. Esse período antropocêntrico também é chamado de período socrático. O Sócrates é um marco na história da filosofia antiga, e aí, então tem os pré-socráticos e tem os socráticos. O Sócrates marca uma virada na filosofia. E esse momento em que o Sócrates, o Platão e o Aristóteles vão se destacar, vão dar uma grande visibilidade para a filosofia. Até hoje, os três grandes nomes discutidos na filosofia, que são referência filosófica, Sócrates, Platão e Aristóteles, pertencem a um período em que a democracia ateniense estava ali no seu auge, tá? Então, a democracia ateniense, que vocês aprenderam nas aulas de história, né, um momento em que alguns cidadãos, aqueles gregos que eram considerados cidadãos, melhor, os atenienses que eram considerados cidadãos, podiam ir à praça e debater e expor suas ideias, votar e ser votado. Então, é nesse contexto da democracia ateniense que vai ocorrer esse período antropocêntrico ou socrático. Depois, o último período da filosofia antiga são as filosofias helenísticas, que veremos mais à frente lá, que é quando o Alexandre o Grande invade a Grécia e domina então aí o povo grego, ok? Isso aqui é para vocês terem uma visão geral da história da filosofia antiga. Próximo então, período antropocêntrico. Então representa ali uma guinada nos debates de filosofia. Com os pré-socráticos, os homens olhavam para o cosmos, para a natureza, physis. Vocês têm aula de física, não tem? Então, quando vocês estudam física, estudam as leis da natureza. Por isso, physis. E no período antropocêntrico agora serão debatidas questões humanas. O homem se volta para si,
para o seu interior. Ele quer saber qual é o que é conhecimento, de onde vem o conhecimento, se existe um conhecimento verdadeiro ou não. Então, são essas questões agora. Reparem, falei com vocês agora de outro tema. Não estou mais falando de natureza, de arquê. Estou agora discutindo questões humanas com vocês. Percebam, então, a mudança que houve na filosofia antiga. Então, pulando aqui, quais são os filósofos do período socrático ou antropocêntrico? São os sofistas, que são os temas dessas nossas duas primeiras aulas deste período, depois Sócrates e Platão, e por fim o Aristóteles. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos começar introduzindo a questão dos sofistas. A palavra sofistas vem de Sophos. Sophos significa sábio, mas, no entanto, esse termo é pejorativo. Por que ser chamado de sábio tornou-se um termo pejorativo? É uma questão importante para nós refletirmos depois, ok? Caminhando. Então, quem eram os sofistas? Vamos definir quem é esse pessoal aí. Eram professores, geralmente eles eram viajantes. Os sofistas, vários deles não eram atenienses, eram estrangeiros que vinham de outras cidades para debater em Atenas. Então, esses viajantes aí, eles vendiam os seus ensinamentos. Então, tá ali, ó, viajantes que vendiam os seus ensinamentos. Eles cobravam para dar aula de filosofia, ok? E aí, eles empregavam a exposição ou o monólogo como um método de ensino. O que é monólogo? Monólogo é você falar com você mesmo ali, para você ir treinando a sua habilidade em fala. E a exposição para depois expor uma ideia. Eles davam aula de eloquência e sagacidade mental. Eloquência é a capacidade que você tem de falar bem, de expor uma ideia e de convencer as pessoas de que você está correto. E para você ter essa eloquência, a sua mente precisa ter uma sagacidade. Se você está debatendo com alguém, você precisa ali elaborar rapidinho uma ideia que derrube a opinião do seu amigo. Então, do seu oponente. Então, os filósofos sofistas ensinavam a você a ser eloquente em sua fala. E aí ensinavam elementos úteis para o sucesso na vida privada e principalmente na vida pública. Relembrem, os sofistas, Sócrates e Platão, estão vivendo no momento em que Atenas está com a sua democracia no auge. E os cidadãos atenienses se reuniam lá na Ágora, na praça grega, lá na praça ateniense, para debater e expor suas ideias. Então, saber debater, saber argumentar, ter eloquência era muito bom para você poder vencer o seu oponente. Por isso, então, que diziam que os sofistas ensinavam coisas úteis para o sucesso na vida pública. Porque naquele momento da história grega, ser cidadão significava estar apto para a vida pública. E o que eles ensinavam para a vida pública? Ensinavam ali a arte da retórica e da oratória. A retórica é, como eu falei agora há pouco ali, a eloquência. É a arte de bem argumentar, de você elencar suas ideias de modo que o seu oponente não consiga rebater, não consiga refutar aquilo que você elaborou. Há pessoas que têm uma retórica fantástica e conseguem rapidinho um debate destruir o seu oponente. E a oratória é o ato de bem dizer. Você tem um conjunto de palavras, tem um conjunto de ideias, mas tem que saber expor as suas ideias de maneira correta. Então, isso é uma oratória. Oratória é você conquistar o público, conquistar os seus ouvintes para as suas ideias. Legal isso, não é, galera? Então, e você? Já debateu com alguém um tema polêmico? Para que serviu esse debate que você travou? Você ganhou ou perdeu esse debate aí? Você tinha as ferramentas? Você tinha os argumentos? Você tinha os fundamentos corretos para defender as suas ideias? Diante disso, então, para vocês entenderem a importância dos sofistas naquele momento lá e a importância das ideias deles para o mundo de hoje, contemporâneo, eu vou começar já com a proposta de um debate. E aí, vamos debater? Então, vou propor ali um tema. Qual é o tema? Esse tema depois vocês vão digitar num espaço que vai estar aqui embaixo
Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo um espaço do link para vocês digitarem a sua argumentação que deverá ser bem feita. Qual é o tema do primeiro debate que eu vou propor para vocês? Você acha que crianças e jovens devem ser apresentados a temas polêmicos na escola? Ou seja, você acha que crianças e adolescentes têm que ser expostos, têm que se ensinar a eles temas que os adultos consideram polêmicos para crianças e jovens? Sim ou não? Se você acha sim, quais são os seus argumentos? E se você acha não, quais são os seus argumentos? Então, eu quero que você pense em como é que você vai me responder essa questão, esse debate, de maneira bem argumentada, usando a sua capacidade de retórica. Eu quero que você me convença da sua ideia. E vou deixar abaixo para vocês ali agora uma sugestão. Comece a questionar a própria pergunta. Questione cada elemento dela ali, ok? Leia a questão, veja quais são os elementos que estão propostos ali. A partir do momento que você estudar cada elemento que está ali na questão, você vai conseguir fazer uma boa argumentação. Sendo sim, se você acha que tem que sim, jovens e crianças serem expostos a temas polêmicos, você vai elencar os argumentos e vai me convencer. Se você acha não, você vai então elencar os seus argumentos e vai me dizer o porquê que você acha que jovens e crianças não devem ser expostos a temas polêmicos na escola. Pense bem em como é que você vai me convencer. O link então para esta aula vai estar ali abaixo na descrição do vídeo. E para você ver, e para vocês verem como funciona essa questão do debate, a CNN, que agora está disponível no YouTube, toda manhã tem o Grande Debate. E uma parte da CNN, um jornalismo chamado Grande Debate, em que todos os dias dois oponentes debatem temas que o mediador elenca para eles debaterem. Sugiro a vocês que assistam para ver como que é importante. Então procure no YouTube lá, CNN Grande Debate. Tem vários temas polêmicos que dois oponentes debatem. Vejam como eles usam a argumentação, vejam como eles elencam as suas ideias. Por enquanto, eu quero que vocês debatam para mim esse tema aí. Você acha que crianças e jovens devem ser apresentados a temas polêmicos na escola? Sim ou não? Por enquanto, é essa a pergunta. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, galerinha!